quer falar conosco nesta noite. E o texto está em Mateus. Por favor, fique de pé agora, então, para fazermos a leitura. Mateus capítulo 24, por favor. Versículo 35 ao 44. Mateus 24, 35 ao 44. E o tema da mensagem é: o fim está a caminho. Amém? Tem vezes, queridos, que o Senhor escolhe alguns dias para nos confrontar na nossa caminhada. E quando eu digo para você isso, enquanto você acha Mateus 24, 35, por favor, não se assuste. Não é, então o evangelista vai vir paulada no lombo hoje, não. Vai vir palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto tão tremendo, ou pelo menos vamos aqui fazer alguns comentários. Quem achou, diga amém. Versículo 35 ao 44, diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E eles nada perceberam. Então perceba que Noé entrou na arca antes de começar a chuva, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Jesus está dizendo: assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Olha aí, é individual. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem. Diga comigo, vigiem. Estou sentindo um temor tão grande nesta leitura. Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas terra lábrea súbia, entendam isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite, a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, diga preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Tome o seu assento, feche sua Bíblia, curve sua cabeça. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor me conduza, Pai, nesta noite. E o Senhor tem toda a liberdade, Espírito Santo, neste lugar. Eu me reduzo, Senhor, eu me rendo a Ti agora para que o Senhor possa ministrar, que eu pregue aqui nesta tribuna, mas que o Senhor Espírito Santo fale aos corações da Tua igreja. Pois eu tenho entendido neste dia que o Senhor quer nos confrontar um pouco nesta noite acerca da nossa salvação, acerca do Teu dia, Pai. Que o Senhor possa, Pai, trazer cativo agora todo o entendimento, todo o pensamento que a Tua noiva, a Tua igreja amada, pura e santa, santificada pelo Senhor Jesus, pelo Teu sangue, que a Tua igreja possa ter o temor agora da Tua palavra e possa, Senhor, ter reverência do Teu Espírito. Se mova entre nós, Senhor, se mova na minha vida. Eu preciso de Ti, eu dependo completamente de Ti. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. O fim está a caminho. Capítulo 24, irmãos, e 25 do livro de Mateus é chamado de o Sermão do Monte das Oliveiras. Basicamente, esses 2 capítulos, eles estão divididos em 2 partes bem caracterizadas. A primeira parte
desses dois capítulos, da junção desses dois capítulos, é uma série de profecias a respeito da volta do Senhor Jesus, a respeito da destruição de Jerusalém, do templo, a respeito de como estas coisas aconteceriam, de que forma, de que jeito. Esta primeira parte vai tratar dos últimos acontecimentos da igreja, da volta de Jesus para os judeus, enfim, é uma teologia vasta. E a segunda parte, no final do 24 e já do 25, já é aonde vai dizer a respeito de uma série de advertências que o Senhor Jesus Cristo vai fazer aos seus discípulos, para que eles possam perceber algumas coisas que eles não estavam percebendo. Eu não quero aqui me ater nesta primeira parte, até porque é uma parte bastante teológica, existem correntes diferenciadas, pré-tribulacionista, que entende que a igreja será arrebatada antes da tribulação, que a grande maioria das igrejas, inclusive a nossa, entende desta forma, que nós não iremos passar pela tribulação, mas existem aqueles que acham que nós vamos ficar 3 anos e meio e depois nós seremos arrebatados, mas existem também aqueles que acreditam que a grande tribulação, a igreja estará presente, porém protegida, e aí se Jesus rapta a sua igreja, nós cremos num arrebatamento, num rapto instantâneo, mas existem aqueles que não acreditam neste rapto e que entendem que Jesus só voltará visível a todo olho, como o raio que sai do Oriente ao Ocidente. Então existem muitas informações que serão tratadas no curso teológico, nos cultos de ensino. Muito forte, muito tremendo. Então, evangelista, o que você vai falar? Eu quero olhar para esta segunda parte. Eu quero olhar para as advertências que o Senhor está falando, até porque, de certa forma, eu e você como igreja sabemos o principal. Jesus irá voltar a buscar a sua igreja. Isso acontecerá a qualquer momento, é o que nós cremos. Cremos no arrebatamento da igreja, cremos que o Senhor Jesus virá buscar aqueles que depositam a sua fé e a sua confiança e amam a sua vinda. Nós cremos naquilo que os anjos falaram para os varões, lá em Atos 1, que olhavam para Jesus sendo assunto aos céus. Ei, varões, porque olham assim, querem saber de uma novidade, da mesma forma que este Senhor está subindo, Ele descerá outra vez. Nós cremos em tudo isso, glórias a Deus. Mas eu quero olhar nesta noite para esta segunda parte, e eu quero entender nesta segunda parte, aquilo que o Jesus, nosso Senhor, está ensinando aos seus discípulos, e quanto a uma necessidade muito especial que precisa ser desenvolvida no nosso coração como igreja. E é isso que eu quero falar contigo nesta noite. Uma necessidade chamada vigilância. Diga para o seu irmão aí, seja vigilante. Aleluias. Ele vai chamar de vigilância. Ele vai trazer uma doutrina de vigilância. Ele vai começar a ensinar a ele, sabe por quê? Porque andando com aqueles homens, com aqueles discípulos, Jesus percebia que ao mesmo tempo que eles estavam tão perto, eles também estavam bastante longe da realidade. Eles tinham no seu coração uma convicção que o Messias seria um grande líder militar, um grande líder político, que Israel tomaria o mundo, tomaria o Império Romano e governaria com um braço forte, seria uma nação líder das outras. Eles tinham um entendimento bastante mundano, mesmo andando ao lado do mestre, que ensinava a eles os valores espirituais, os valores do reino de Deus, aleluias. E Jesus, ele queria ensinar a vigilância para que eles pudessem entender e que pudessem estar apercebidos das coisas que iriam acontecer. Porque nesse texto eles sentam para bater um papo com Jesus, e eles mostram o templo, e eles fazem as perguntas de quando que viria o fim de todas as coisas, e eles começam a questionar coisas futuras com o Senhor, e o Senhor ele vai explicando algumas coisas, mas a partir desta leitura que nós fizemos aqui, ele começa a trazer algumas observações, e começa a ensinar essa doutrina da vigilância. E para que isso serve para nós hoje em dia, irmãos? Para que eu e você possamos entender o que está acontecendo neste mundo,
o que está acontecendo nos nossos dias. E o Senhor Jesus, aleluia, Ele vai trazer assim algumas figuras, algumas ilustrações do dia a dia, para que a gente possa justamente entender o dia a dia. Ele começa a explicar para aquelas pessoas, ele começa a dizer para aqueles homens, como que da seguinte forma: olha, a volta do Filho do Homem vai ser um pouco demorada, ou vai parecer que demora. Ela vai parecer que está demorando, ela vai parecer que está fora do tempo, que está atrasada, ou até mesmo alguns vão achar que nunca vai acontecer. A vinda do Filho do Homem vai parecer que está atrasada, que está acontecendo, que se perdeu no tempo. Mas aí ele começa a ensinar para eles que não é bem assim não. E ele começa a trazer alguns exemplos, e o primeiro exemplo que ele traz é justamente o que está no texto. E ele diz ali de uma forma muito tremenda, aplicando: quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aleluias. Ele começa a dizer, porque eles conheciam essa história assim como nós conhecemos a história de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Como é que foi, igreja, nos dias de Noé? O texto está falando, havia uma vida normal, eles comiam, bebiam, casavam. Aquilo que nós também fazemos nos nossos dias, na nossa rotina, nós comemos, nós bebemos, nós casamos, nós trabalhamos, nós fazemos a correria, como diz o ditado, para todos os lados, para lá e para cá. Mas o que é interessante de perceber é que Noé, ele recebeu uma mensagem para ser anunciada naquele tempo. E a mensagem que Noé recebeu era: Deus vai julgar esta terra. E a forma que Deus iria julgar aquela terra era, sabe como? Ele dizia: Deus vai mandar chuva sobre esta terra. E o interessante, amados, é que a Bíblia diz que naquele tempo não havia ainda chovido sobre a terra. E é isso que é interessante da gente observar. Ora, aquele povo nunca havia visto ainda uma gota sequer de chuva, aleluias, que tivesse caído do céu. A Bíblia diz que um orvalho ou uma neblina regava a terra. E agora aquele homem, aquele velho homem está pregando, dizendo que Deus vai julgar a terra, e que chuva vai cair do céu. E quem sabe aquele povo está dizendo: mas Noé, deixa eu te dizer uma coisa, chuva não vem do céu, água não vem do céu, a água está no mar, a água está nos rios, a água está no lago, mas não vem do céu. Não tem nada, nunca vimos isto. Mas ele está com uma mensagem de Deus, e ele está pregando esta mensagem, aleluias, que Deus vai julgar a terra. Quem sabe não era a maior piada dos seus dias. Está lá aquele velho pregando, começou a construir aquela arca, e começou a pregar. Aliás, ele começou a pregar, ele começou a anunciar, e depois ele começa a construir, e Deus diz para ele: você vai construir num lugar alto. Quem constrói arca, ou barco, ou navio, constrói perto do mar, onde vai usar. Então Deus complicou ainda mais para Noé. E Noé, quem sabe, está sendo zombado por aquela geração que está dizendo para ele: você está maluco, velho, nunca desceu água do céu, isso não existe, o que você está fazendo? A água não vem do céu, a água está no mar. E está lá ele sendo a maior piada, quem sabe, até o dia em que Deus mandou Noé entrar naquela arca, e a sua família, e todos aqueles animais, e diz a palavra que Deus fechou e trancou pelo lado de fora, e a chuva começou a descer sobre aquela terra, sobre aquela geração, e diz o texto, e levou a todos. Aquele povo observava, aquele povo ouvia aquela notícia, aquele povo ouvia a notícia, aquele povo ouvia aquela palavra, aleluia.
até o dia em que a água desceu sobre a terra. E Noé não podia fazer mais nada, não podia abrir aquela arca pelo lado de dentro, e aquelas pessoas lá fora não podiam fazer nada, não podiam abrir aquela arca pelo lado de fora. Aleluias! Simplesmente o juízo de Deus veio e levou a todos que rejeitaram aquela mensagem. Amados, nós temos uma mensagem nos nossos dias, e a mensagem ela é semelhante. A mensagem não é aquela como a de Noé, que Deus vai apenas julgar, mas a mensagem que nós temos hoje, ela é um pouquinho diferente, ela é melhor de se ouvir, porque ela é a mensagem do Evangelho, ela é a boa nova de Deus, a boa notícia, que há salvação para todo aquele que deseja crer, que deseja colocar sua confiança no Salvador. A mensagem que nós temos nesse dia, nesta época, neste tempo, é que Jesus tem salvação para todo aquele que crê. Mas esta mensagem, diz a palavra, que ao mesmo tempo que ela salva, que ela é salvação para alguém, ela está condenando o outro, porque diz a palavra, aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Amados, nós vivemos um tempo, nós vivemos uma época tão especial, tão maravilhosa, uma época tão aprazível, uma época tão única, que é a época da graça de Jesus. Nós vivemos um tempo de graça, nós vivemos um tempo onde a graça nos salva dos nossos pecados, aonde Jesus, Ele tomou o nosso lugar para morrer por nós, e para nos dar salvação, para nos reconciliar com Deus, o Pai. Nós vivemos um tempo onde tem misericórdia de Deus para as nossas vidas. Nós vivemos num tempo onde tem voz do Espírito Santo falando no nosso coração, no nosso ouvido, onde tem o Espírito Santo habitando na nossa vida, no nosso espírito. Um Deus tão grande, indescritível, imensurável, tão excelente, mas que cabe dentro de nós. Nós vivemos de uma época onde esse Deus está morando dentro do vaso de barro. Há perdão para a minha vida, há perdão para a sua vida, a misericórdia, a intimidade, a bênção, a relacionamento. Labá, subiandarai. Mas é um tempo que também muitos estão endurecendo o coração e estão fechando o coração e não estão dando a devida importância e dimensão, aleluia, para esta mensagem que tem sido pregada. Que Jesus salva, que Jesus é o Salvador, que Jesus quer você por inteiro, quer a mim por inteiro, quer a nossa vida. Nós somos tentados, igreja, a viver entendendo muitas vezes que o Evangelho ele é coadjuvante na nossa vida. Nós somos tentados pela correria do dia a dia, pelos afazeres, pelo desgaste, pelo cansaço, pelas inúmeras tarefas. Nós somos tentados a entender que Jesus, Ele é coadjuvante. E Ele não pode ser coadjuvante, Ele não pode ser aquele personagem paralelo, Ele tem que ser o personagem principal na nossa existência. Nós somos tentados a deixar as coisas de Deus para segundo plano. Talvez alguém entrou aqui nesta noite querendo ouvir alguma coisa, sentir algo, um calorzinho, um tremor, alguma coisa ardendo, queimando, ou talvez alguém entrou querendo ver um reteté, ou querendo ouvir uma revelação, mas talvez alguém entrou aqui para ouvir que Jesus quer salvar e quer transformar a sua vida. Eu e você precisamos entender que este é um tempo, esta é uma dimensão que não houve antes e não haverá depois. Jesus disse assim como nos dias de Noé. E sabe o que aconteceu nos dias de Noé? Foram poucos os que entraram na arca, e foram muitos os que não entraram na arca. A arca teve um tempo para ser construída. A arca teve um tempo, aleluia, onde ela ficou disponível, ou seja, à disposição. Mas teve um tempo que não deu mais. Teve um tempo que quem queria entrar não podia mais entrar. Teve um tempo que ela se fechou, e não por mãos humanas, mas pela mão do próprio Deus.
Jesus está falando conosco, a vinda do Filho do Homem será semelhante a isto, será como naqueles dias. Ele está ensinando uma doutrina da vigilância, ele está mostrando que sim, a salvação é por graça, não é por mérito humano, por obras, não é pela beleza, pela conta bancária, nem pelo conhecimento intelectual, não. A graça é que salva. Jesus é a fé no Salvador, no sacrifício. Ele está dizendo, sim, sou eu que salvo, mas é necessário vigilância. De calamandara, subre, candarai, porque sem vigilância nós saímos da vereda do Senhor. Sem vigilância o nosso pé sai da vereda reta para uma vereda tortuosa. Sem vigilância eu começo a olhar para o Egito e ter vontade e desejo das coisas do passado. Sem vigilância eu começo a olhar para a grama do vizinho ou da vizinha e achar que é mais colorido, o que é mais aprazível. Sem vigilância eu começo a cobiçar o que eu não devo, eu começo a pensar naquilo que eu não devo, eu começo a tocar naquilo que eu não devo, os meus pés vão para a perdição. Sem vigilância eu vou perder a oportunidade. Meu Deus. Todos nós estamos aqui correndo, igreja. Todos nós estamos aqui correndo. Todos nós estamos aqui, aleluias, marchando. Nós não sabemos, diz a palavra, o dia que Ele virá. Diz a palavra que só o Pai sabe, nem os anjos sabem. Diz-se aqui que nem o Filho, mas eu creio que enquanto Ele estava aqui, agora Ele sabe. Ele está glorificado, Ele está à destra do Pai. Mas nós não precisamos nos preocupar nesta data ou nesta questão. Eu não preciso passar os meus dias preocupado quando vai ser, que dia vai ser, sabe por quê? Porque pode ser a qualquer momento. A única certeza que temos, aqueles que estão vivos e que não participarão do evento, do arrebatamento, é que nós vamos morrer. A certeza de quem está vivo é a morte, que os nossos dias, a nossa vida tem um tempo sobre a terra. A Bíblia diz isso no Salmo 90. Até os 70 anos, o que passar disso, aquele que vai de 70 a 80, pelo vigor físico, pela força, é cansaço e enfado. É claro que nós sabemos que hoje, com uma vida bem cuidada, pode ir até mais, mas a palavra está nos dizendo que a vida do homem é 70 anos, está nos dando uma referência de tempo de vida. Nós temos um tempo de vida, e nós vamos morrer, e nós vamos partir desta terra, e para onde nós iremos? Será que nós temos nos preocupado com esta questão? Será que se a porta se fechar para mim hoje, eu estou dentro da arca? Para você, você está dentro da arca? Sabe por quê, amados? Porque se nós não compreendermos essa doutrina da vigilância, se nós não entendermos essa doutrina de uma vida no Senhor Jesus, aquele que é salvo, ele tem prazer em andar nas suas veredas, porque a Bíblia diz que nós fomos criados para as boas obras do Senhor. Nós somos transportados das trevas para a luz, para dar frutos e frutos que permaneçam. A nossa vida tem que ser a modelo de Jesus, mas o apóstolo Paulo nos dá um exemplo. Ele era perseguidor da igreja, ele matava, ele arrastava mulheres, velhos para as cadeias, e quando ele se converteu, nem a igreja do Senhor conseguia acreditar, porque a vida daquele homem é terrível. Levou anos para que ele pudesse mostrar, através do seu testemunho de vida, que Jesus havia transformado a sua vida. Como é que está o nosso testemunho, o nosso exemplo aí fora? Será que as pessoas estão vendo que Jesus realmente mudou a nossa vida? Será que nós estamos deixando Jesus moldar a nossa vida para que possamos dar bom testemunho? Porque muitas vezes, queridos, eles não querem ouvir a nossa pregação lá fora, mas eles estão olhando para a nossa vida. E eles começam a interpretar a Bíblia através da minha e da tua vida. E eles começam a olhar, e eles começam a falar, bom, se ele não faz isso é porque a Bíblia não permite, porque ele é um crente em Jesus. Ele é diferente, ou ela é diferente, por que não? Porque ele é bom, ela é boa, não, mas é porque Jesus mudou a vida daquela pessoa.
Nós precisamos entender, queridos, que sim, é por graça, mas há uma responsabilidade sobre nós. Assim como nos dias de Noé, Deus falou com Noé, deu a sua mensagem, deu a sua palavra, deu o projeto para Noé, mas ele disse: Noé, você vai construir a arca. Você vai trabalhar nesse negócio, Noé. Você vai precisar gastar tempo nisso. Você vai precisar, melhor dizendo, mudar os projetos da tua vida. Mudar, aleluia, aquilo que você pensava. Você vai ter que alterar agora, aleluia, os teus princípios, Noé, para você projetar isso e construir, porque eu estou mandando. Eu vou abençoar, eu vou suprir, eu vou dirigir, eu vou fazer o que você não pode, mas o que está na tua mão você vai fazer. Constrói a arca. Jesus está dizendo para aquelas pessoas que estavam ao redor dele: é necessário que vocês vigiem. É necessário que vocês vigiem, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, aleluias. Havia uma necessidade, irmãos, havia uma necessidade de entender. Jesus, Ele quer falar conosco nesta noite, é através disso. Porque, amados, a Bíblia diz que os dias são maus. A Bíblia fala que quanto mais perto estiver do fim, os dias seriam maus, seriam piores. Os homens seriam piores. A situação não melhoraria, mas estaria cada vez mais dificultosa para aqueles que defendem o Evangelho de Jesus Cristo. A perseguição aumentaria, o egoísmo dos homens, o egocentrismo, a maldade humana aumentaria nos últimos dias. O egoísmo, assim, o benefício próprio, nós estamos vendo isso no nosso país, mas glorificado seja o nome de Jesus, que a mão de Deus está entrando nesta nação, está derrubando faraós, está destronando Satanás, está colocando por terra demônios, hostes malignas, para que o povo tenha um pouco de sossego sobre a terra. Porque é o que a Bíblia diz: orem pelas autoridades para que vocês vivam em paz, para que vocês vivam bem. Há uma igreja que está orando. Há uma igreja que está orando. E o que é, Carlos, estar vigilante? O que é construir a arca? O que eu tenho que fazer, Carlos? O que eu preciso conquistar? A minha salvação. A tua salvação é por fé. Coloca ela no Senhor Jesus. Confessa Ele como único e suficiente Salvador. Ele vai salvar a tua vida. Agora você, como um salvo, vai começar a andar diferente. Vai começar a andar com o Senhor Jesus. O que eu preciso fazer? O que é vigiar? O que eu preciso ter como vigilância? É entender aquilo que Deus tem depositado e derramado sobre a minha vida, é abraçar o que Deus tem para mim, é abraçar o que Deus tem para você, é colocar no centro, a tua vida no centro da vontade de Deus, é fazer aquilo que o Senhor tem nos mostrado, é andar na direção que Ele tem iluminado com a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É andar com o Senhor, é estar com Ele, aleluias. É sofrer com Ele. Você já pensou, querido? Já parou para pensar na dificuldade que foi para Noé construir aquela arca? Aquele tempo não havia o que temos, não tinha o que temos hoje de tecnologia. Não tinha, ele tinha que fazer de tronco, madeira, de que jeito? Da forma manual. Ele tinha que fazer uma madeira e encaixar na outra, de que jeito? Da forma manual. Ele tinha que construir tudo de uma forma manual. O dinheiro, assim como hoje não cai do céu, não caía também do céu. Isso nos faz entender que ele teve que investir dinheiro seu naquela construção. Você está entendendo o que é vigiar, o que é estar no centro da vontade, o que é colocar Jesus em a tua vida? Jesus não é Senhor sobre a tua vida somente aqui no culto, na quarta ou na terça ou no domingo. Jesus, Ele tem que ser Senhor na tua vida aqui, lá fora, em todos os lugares. É isso que Jesus queria que aquele povo entendesse, e Ele quer que nós entendamos hoje, porque Ele diz muito bem
nítido e claro: vigiem, porque vocês não sabem o dia e não sabem a hora, aleluias, que o Senhor virá, o Filho do Homem virá. Amados, se construir a arca, se abraçar o projeto de Deus não for o projeto principal, não for a coisa mais importante da nossa vida e da nossa existência, nós corremos um risco muito grande. Sabe qual é? Que nós estamos até, quem sabe, pertinho da arca, nós estamos até, quem sabe, andando ao redor da arca, nós estamos admirando a arca, nós estamos até, talvez, contribuindo em alguma coisa ali na arca, mas se nós não estivermos comprometidos, se nós não estivermos de fato abraçados até o fim, quando chegar este tempo, nós não entraremos nela, nós ficaremos de fora, porque é assim que disse a palavra. O que é isso, evangelista? Você está dizendo que eu estou fora? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu e você precisamos vigiar. A doutrina da vigilância que o Senhor Jesus ensina para os seus discípulos é algo profundo e é algo confrontador, queridos. O grande desafio das nossas vidas é colocar o projeto de Jesus acima do nosso. E não é fácil, não. Colocar o chamado de Jesus acima do nosso projeto não é fácil. É muito mais fácil virar as costas, é muito mais fácil fugir do compromisso, da responsabilidade. É muito mais fácil só se comprometer de vez em quando, ao invés de se envolver de verdade. Mas com Jesus Cristo é diferente, tem que haver uma entrega total, total e total. Aleluias. O mais incrível, queridos, e triste ao mesmo tempo, quando Jesus afirma que será como naqueles dias de Noé, é que as pessoas, quando viram a chuva começar a cair sobre a terra, elas puderam ver que Noé estava para o lado de dentro com a sua família. Em outras palavras, as pessoas viram a salvação, mas elas não podiam mais participar dela. E o Senhor Jesus está ensinando para a sua igreja que haverá um dia em que a porta da graça, isso é difícil de aceitar, isso é difícil até de entender para nós, os crentes em Jesus. E então imagina lá fora, para o nosso parente que a gente quer evangelizar, e explicar para eles que haverá um dia que esse amor de Jesus, que este amor de Deus que abraça, que salva o perdido, que esta graça que nos justifica, haverá um dia que a porta desta graça se fechará, porque é dura esta mensagem, e eles não aceitam, e muitos de nós aqui também não aceitamos, mas Jesus está dizendo que haverá um dia, até, disse a palavra, até que entraram na arca, e ela se fechou, e as águas desceram, e levou a todos. Haverá um dia que esta graça maravilhosa, que esta graça salvadora, que este tempo, esta dispensação de graça que nós vivemos, fechará a sua porta. Jesus está declarando, e aqueles que ficarem de fora não vão mais conseguir tomar parte nesta salvação. Aqueles que não estiverem dentro, depois não haverá como entrar. Isto é muito profundo. Jesus está ensinando esta doutrina. Jesus, o próprio Senhor Jesus. A porta se fechará, queridos. Haverá um dia que a porta se fechará. E quando é muito interessante a história do profeta Jonas neste contexto, porque o profeta Jonas, ele resolveu tentar fugir do projeto de Deus. E você conhece essa história. Como que ele tenta fugir, evangelista? Ele tenta ir para outra rota, ele tenta ir para outro destino. Ele quer fugir de um chamado de Deus. Deus queria ele num lugar, ele está indo para outro lugar. Aleluias, mas no meio deste caminho, Deus fecha a porta para Jonas. Como que Deus fecha? Através de uma tempestade, que não adiantava nada, não tinha o que pudesse ser feito.
Não adiantava nada, os marinheiros poderiam navegar, poderiam jogar fora, poderiam ter a maior habilidade, mas a Bíblia diz uma coisa: que porta que Deus abre ninguém fecha, mas também porta que Deus fecha ninguém abre. Deus fechou a porta de Jonas e não teve jeito, ele não conseguiu passar. Quando Deus fecha a porta da arca, ainda que Noé quisesse abrir, ele não poderia. As pessoas que ficaram para fora, ainda que quisessem, não poderia. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para nós, igreja? Preste atenção. Eles não poderiam se salvar. Noé não poderia salvar os de fora não poderiam se salvar. Jonas não poderia se salvar. Os marinheiros não poderiam salvar Jonas. Você não pode se salvar. Eu não posso me salvar. Mas Jesus de Nazaré, Ele pode e Ele quer. E o que Ele está ensinando para os seus discípulos, aleluias, é que eles precisam entender o valor daquilo que Jesus estava ensinando, o valor daquela doutrina, o valor daquela verdade espiritual. Quando Jesus ele resolve nos confrontar assim, irmãos, é para que a gente possa compreender o quão importante nós somos para Ele. Porque a palavra de Deus diz lá em Timóteo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos, através do conhecimento da verdade. Através do conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Não é que o Joãozinho ou a Mariazinha, não. Não é o da esquerda ou da direita que está aqui dentro. A vontade de Deus é que todos sejam salvos através do conhecimento da verdade. Aleluias. E muitas vezes o Senhor quer nos trazer uma reflexão, porque tem pessoas, amados, que têm muitas vezes problemas na sua caminhada, têm dificuldades no seu dia a dia, e muitas vezes algumas portas se fecham no seu dia a dia, e aí você ou eu já queremos desistir desta caminhada, deste compromisso, deste comprometimento, desta aliança, deste pacto que fizemos com Ele, por causa de uma porta que se fecha. Deus está falando com alguém aqui neste lugar, mas entenda algo, é necessário que muitas vezes Jesus feche algumas portinhas aqui embaixo, sabe para quê? Para que Ele não precise fechar a grande porta para as nossas vidas. É necessário muitas vezes que Ele feche alguma coisa. Tem gente às vezes que está orando para casar. Esse exemplo é complicado, mas domingo é culto da família, dá para usar. Aí a pessoa colocou os olhos numa pessoa que não é da mesma fé. Não vou nem falar religião, porque Jesus não é religião. É fé, é vida nova. É vida com princípios do reino. Aí você coloca os olhos e se atrai por alguém que não tem nada a ver, e ainda é um escarnecedor, é um inimigo da cruz de Cristo. Aí você está lá orando para que Deus abra aquela porta, porque você está desesperada, ou se for homem está desesperado e quer casar, e precisa casar, porque Jesus vai voltar e quer experimentar os Degesubinai. Aí está lá orando, jejuando pelos labaxérguias. Mas você não consegue entender que aquela porta não é boa para a tua vida, que aquela porta vai trazer perdição, vai trazer maldição para a tua vida. A tua história vai ser terrível lá na frente. O teu sonho de Cinderela não será realizado, porque aquela porta é maldita. Então Deus não abre, Ele fecha. Porque se Ele abrisse aquela porta, quem sabe aquela outra lá seria fechada para a tua vida. Quem está me entendendo diz amém. A coisa mais importante que nós precisamos entender, amados, é que nós não somos eternos. Meu pai dizia, meu falecido pai dizia, ninguém vai ficar para semente. E eu perdi meu pai com 59 anos, o ano passado. Foi muito duro e até hoje é duro. Às vezes eu sofro calado, porque ele faz muita falta para mim. Ele era o meu melhor amigo. Mas ele me ensinava, ele dizia, filho, ninguém vai ficar para semente.
Há um tempo de validade para cada um nesta terra. Quando chegar a validade, venceu, vai embora. Jesus está chamando a nossa atenção como está o nosso comprometimento com a cruz. Naquele tempo havia uma salvação, havia um juízo de Deus, mas havia uma arca de madeira que era a salvação. Hoje existe um juízo também, mas existe uma cruz que é de madeira, que é salvação para as nossas vidas. E disse Jesus: aquele que quiser vir após mim, tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia e vir após mim. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Olha, são palavras duras. Jesus, ele curava, ele libertava, ele fazia maravilhas, a multidão vinha. Mas quando o discurso de Jesus era complicadinho, era mais doutrinário, as multidões iam embora. E um dia ele se ira e fala para os discípulos: vocês também não querem andar? E eles, eu creio que se encolhem: para onde iremos, mestre, se só tu tens as palavras de vida eterna? Labaçubiandarai. Ei, qualquer hora dessa, ou nós vamos partir para o Senhor, ou o Senhor virá nos buscar desta terra. Eu não sei que dia ele vem, eu não quero saber, porque eu não vou saber, e não me ajudaria a saber. O que eu preciso saber é o que está revelado, que eu preciso estar pronto e preparado, porque ele vem a qualquer momento. E ele vai mais além, quando ele utiliza a figura do ladrão. Ele diz: se o pai de família soubesse, estaria vigilante. Ou seja, ele está dizendo algo muito importante: é possível a gente estar preparados. É possível a gente entender essa doutrina da vigilância. É possível a gente, no Antigo Testamento ele disse, através do profeta Amós: Israel, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. A mensagem no Antigo já era essa, e no Novo continua Jesus dizendo: filho amado, filho querido, por quem eu morri na cruz do Calvário, se prepara, porque já já eu venho buscar a minha noiva. A mensagem do Senhor não muda, é uma. Ele conquistou uma igreja, uma noiva. Ele conquistou uma igreja pura, uma noiva santa, imaculada, sem ruga, sem mácula, para um casamento maravilhoso. A qualquer momento isto pode acontecer. A doutrina do arrebatamento é pouco falada, mas ela é tão real. A qualquer momento as trombetas podem tocar. A qualquer momento pode haver um brado lá no céu. A qualquer momento o Senhor pode buscar a sua noiva. Eu não preciso saber que dia vai ser, mas eu preciso estar preparado. Eu preciso estar abraçado com o meu Senhor. Eu preciso que Ele seja Senhor da minha vida todos os dias, que Ele ande comigo lado a lado. Eu preciso andar nos seus conselhos, na sua palavra. Eu preciso ter o fruto do Espírito na minha vida. Eu preciso ter o modelo de Jesus. Eu preciso ter o perdão do Senhor. Eu preciso estar amarrado, unido com o meu Senhor. Eu não posso deixar Ele de lado em alguns momentos para pegar depois. Eu não posso entrar em lugares aí que não agrada o Senhor para depois pegá-lo de volta. Não. Eu preciso amar esta salvação. Eu preciso garantir, aleluia, o meu lugar nesta arca. Eu preciso garantir o meu lugar. Eu não vou, aleluia, deixar alguém. Eu não vou deixar de entrar, melhor dizendo. Mas eu preciso garantir. Estando lá dentro, ninguém vai me tirar, porque o meu Senhor me salvou e garantiu o meu lugar. Ah, queridos, eu não sei você, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou encontrar o meu Senhor. Eu tenho certeza que eu vou entrar nesta arca. Eu tenho certeza que eu vou conhecê-lo de perto, que eu vou vê-lo glorificado. Eu tenho certeza. E você? E você? Aleluias. Decalamanturebacebe. Como é que está? Eu tenho certeza, queridos, eu preciso. Aleluias. O Senhor Jesus hoje nos confronta. E sabe o que é interessante, queridos? Quando a arca ficou pronta, a chuva ainda não havia descido. Quando Noé entrou na arca com a sua família e com os animais, a chuva ainda não havia descido, levou um tempinho. E só depois aquela chuva veio, o juízo de Deus veio.
Nós estamos vivendo este tempo, igreja. Nós estamos vivendo este tempo. A arca já está pronta. A arca é a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns aplicam como sendo a igreja do Senhor a arca. Pode ser, é uma aplicação bíblica. Mas a arca do Senhor está pronta, é a cruz. E o Senhor está chamando: entra! Entra! Não há mais tempo a perder. Não é para deixar mais para depois. Entra. E nós estamos entrando. E as pessoas estão entrando. E as gerações estão entrando. E as nações estão entrando. Países em que é proibido o evangelho, as igrejas não têm um lugar assim como esse, institucionalizado como igreja. Mas eles estão reunidos nos porões, nas garagens, com a palavra de Deus e mais de dois. O Senhor diz que está no meio deles. A salvação está se alastrando nos quatro cantos. Estão entrando na arca. Dá tempo de entrar na arca. O Senhor está entrando. Mas tem gente dizendo: mas nada está acontecendo, não vou perder minha vida aí nesse negócio de crente. Ei, a arca já está pronta como no passado. Se não entrar agora, pode ficar de fora depois. Calamaná subiandará. Porque levou um tempinho para vir a chuva, para vir o juízo. E este é o tempinho que nós estamos vivendo na história bíblica. A arca está pronta, as pessoas estão entrando. Nós estamos entrando e daqui a pouquinho o juízo de Deus virá. E quando ele vier, queridos, é por isso que a palavra disse: quando a porta se fecha, e se fechou para 5 virgens, as loucas, elas bateram na porta e não conseguiram mais entrar, porque esta porta se fechará. Tão certo como o Senhor vive, essa porta de graça, de benevolência, de favor imerecido, vai se fechar. Eu preciso levar mais a sério, queridos, o meu compromisso com Jesus. Você precisa levar mais a sério o teu compromisso. Ele está nos chamando: entra nessa área. O dia do Senhor, queridos, a Bíblia diz que é um dia não é um dia de luz, não é um dia de trevas. Para aqueles que ficarão de fora vai ser muito difícil. Vai ser difícil. Mas para a igreja do Senhor é um dia de glória. É um dia onde nós iremos partir desta para melhor. É onde nós não vamos mais sofrer. Por isso eu quero te encorajar a permanecer, a perseverar no caminho do Senhor. Eu quero te encorajar a não olhar para trás, a não mais ficar muitas vezes com dodóizinho por causa de coisinha, picuinha. Pelo amor de Deus, não é mais tempo disso, igreja. Não é mais tempo, não tem mais tempo para isso. Jesus está às portas, os sinais estão se cumprindo. Jesus está voltando, vamos entrar, vamos garantir o nosso lugar. E de lá ninguém vai nos tirar. Aleluias, entra. Ele promete e Ele é fiel para cumprir. Mas prepara aquele louvor. Ele é fiel, eu quero que você escute, sentado. Este louvor, o que a letra diz. Porque Jesus Cristo foi quem falou estas coisas. Ele afirmou: a vinda do Senhor será deste jeito. Portanto, igreja, abra os olhos, abra o entendimento. Vamos viver intensamente esta fé, este evangelho. Não vamos deixar de fazer as nossas coisas, não. Ei, eu não estou dizendo para ninguém largar tudo amanhã, parar de trabalhar e estudar, não. Você vai continuar fazendo, sim, avançando, mas com Jesus acima de todas as coisas. Esta é a grande diferença, com Ele reinando, com Ele sobre nós, ditando as regras para a nossa vida, com Ele reinando sobre a nossa vida, com Ele tendo liberdade, com Ele tendo domínio sobre nós. E aquilo que Ele falar para você, faça, e aquilo que Ele te pedir, faça.